Glória a Deus. Saúde os amados irmãos aqui presentes, também nos acompanhando pelas redes sociais, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Adorado seja o Senhor por meio dos cânticos e agora por meio da sua palavra, na qual nós iremos meditar. Sexo é vida. Essa é uma frase que há muito tempo, há muitos anos eu escuto, e é provável que você vá lembrar. Ela tem sido repetida há muitos anos durante os comerciais de um famoso medical group, anunciado na televisão, e que promete ajudar casais que enfrentam problemas sexuais. Sexo é vida. Faz muito tempo que eu escuto essa frase, desde a adolescência. E essa é uma frase com a qual eu concordo também. Eu concordo, de fato, o relacionamento sexual, biblicamente falando, é vida. Ele gera vida, em todos os sentidos, no sentido biológico, de uma nova vida, no sentido emocional, no sentido matrimonial, em todos os sentidos, o relacionamento sexual é capaz de gerar vida. Porém, não é sobre a capacidade do sexo de gerar vida que eu quero falar hoje, sim sobre o oposto, sobre a possibilidade do relacionamento sexual gerar morte. Sim, porque se o sexo é capaz de gerar vida, ele também é capaz de matar, principalmente se ele for praticado com a pessoa errada ou com as pessoas erradas. E é justamente sobre relacionamento sexual com pessoas erradas que nós vamos meditar no culto de hoje. E para isso, e as consequências disso, claro, para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22, nós vamos meditar a partir do verso 22 até o verso 30. Deuteronômio 22, dos versos 22 a 30. Irmãos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho a impressão, obrigado, eu tenho a impressão que cada vez mais esse assunto é menos falado nas famílias. Esse assunto é menos discutido nas casas, inclusive nas casas cristãs. Muitas vezes a criança, o adolescente, acaba sendo mais instruído na escola ou entre os colegas que não têm conhecimento de Deus do que no próprio lar, pelos próprios pais. Parece que nós temos vergonha de falar sobre isso, né? Até na igreja você nota um certo constrangimento quando você tem que falar sobre intimidade entre um homem e uma mulher casados. Porém, irmãos, apesar disso, apesar da nossa cultura ter dificuldade, apesar das nossas famílias terem dificuldades em falar sobre esse tema, a Bíblia não tem. A Bíblia fala constantemente sobre o relacionamento sexual. Constantemente e abertamente. Tanto é que quem lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, várias vezes, quando eu era adolescente, eu ficava com o rosto vermelho, muitas vezes de vergonha pelo que eu lia na Bíblia. Mas essa é a intenção de Deus, é que nós sejamos instruídos por Ele e não pelo mundo, inclusive em relação a esse assunto. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre o relacionamento sexual. E você vê nos nossos domingos aqui pela manhã. Domingo passado nós falamos sobre o quê? Sobre o relacionamento sexual, especificamente sobre o homem que acusava a sua mulher de não ter casado com ele virgem. Havia lei para isso. E a mensagem, a passagem, os versículos nos quais nós vamos meditar hoje, de certa forma falam sobre o mesmo tema. Só que agora não mais entre o relacionamento dentro do casamento, e sim sobre o relacionamento fora do casamento. Deuteronômio 22,
versos 22 a 30, vai citar leis sobre 4 tipos de relações proibidas entre um homem e uma mulher. O foco aqui agora não é mais dentro do casamento, e sim fora do casamento e as consequências que isso pode trazer. Vejamos então a primeira lei tratada aqui, que se encontra no verso 22, e é a lei para quem tivesse relação com uma mulher casada. A lei para quem tivesse relação com uma mulher casada. Verso 22, vamos ler. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, obrigado pela Tua graça, Senhor, que tem sido derramada abundantemente sobre as nossas vidas, inclusive agora, Senhor, durante este culto. Onde quer que os Teus servos estejam, Pai, eu creio que o Senhor está conosco. Fortalece-nos, Senhor, atrai-nos a Ti cada vez mais, que possamos nos afastar do mal, que possamos entender a Tua palavra e colocá-la em prática agora nas nossas vidas. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, eu queria que vocês percebessem, em primeiro lugar, que esse texto ele não dá permissão para punir quem quer que seja, baseando-se apenas em suposições. Ele não diz, a lei não fala sobre punir alguém que é suspeito de adultério. Fala? Não, essa lei fala sobre alguém que é flagrado cometendo adultério, ou seja, sobre o homem que for achado deitado com uma mulher que tem marido. Então a questão aqui não é só suspeito que algo esteja acontecendo, não. A questão aqui é um flagrante adultério, alguém que foi flagrado no ato sexual com uma mulher que tem marido. E eu sei que isso parece estranho para muitas pessoas, mas especialmente no Antigo Testamento, irmãos, a questão do adultério não é tanto sobre o homem que tem mais de uma mulher, e sim, parece machismo isso, né? Mas é mais sobre a mulher que tem mais de um homem. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê que existe até a permissão ou leis para o homem que tivesse mais de uma mulher. Existe essa permissão no Antigo Testamento. É claro que esse nunca foi o plano original de Deus. O plano original de Deus era um homem para uma mulher. Mas na antiga lei, existia essa permissão para um homem ter mais de uma mulher. Porém, nós vemos que não existia a permissão para uma mulher ter mais de um homem. Porque se ela tivesse, o nome dado a isso seria adultério. A definição de adultério na Bíblia é uma mulher comprometida que tem relacionamento fora do casamento. Adultério na Bíblia é basicamente isso. Então, tanto a mulher tanto a mulher que traía o seu marido ou o seu noivo, quanto com quem ela traía, eram considerados adúlteros. Ok? E olha a punição, verso 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Ambos morrerão. O adúltero e a adúltera. Irmãos, eu achei interessante essa punição para o adultério. Por quê? Porque é a mesma punição para casos de vida ou morte. Por exemplo, essa é a mesma punição para o homicida, para o assassino. E aqui nós começamos a ver a importância ou a gravidade do adultério aos olhos de Deus. Ele era punido com a morte, em ambos os casos. E quando nós lemos sobre a Bíblia dizer ambos morrerão, nós vemos o erro que foi cometido, ou que tentou ser cometido na época de Jesus.
quando trouxeram a ele uma mulher flagrada em adultério. Vocês lembram disso? Esse caso é narrado lá em João capítulo 8, versos 1 a 11. E lá é dito que os fariseus e saduceus, os conhecedores da lei, trazem uma mulher até Jesus e dizem que essa mulher foi flagrada em adultério, e eles querem saber se Jesus concorda que ela seja apedrejada ou não. Então eles querem testar Jesus. E nós sabemos o que Jesus faz. Jesus espera um pouco, eles insistem, aí ele diz: quem dentre vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra de Deus diz que, acusados pela própria consciência, todos saíram, deixando as pedras lá. Jesus se volta para a mulher e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, nem eu te condeno. Vais e não peques mais. Não continue na prática do pecado. Há quem ache aqui que Jesus estava indo contra Moisés. Há quem ache aqui que Jesus estava ensinando a não cumprir a lei de Moisés, que ordenava que fosse apedrejado, que morresse. Mas, irmãos, eu creio que Jesus está indo aqui contra os acusadores da mulher, não contra a lei de Moisés. Por quê, pastor? Cadê o homem? Ela adulterou sozinha? A lei dizia o quê? Ela sozinha tinha que morrer? Não, a lei dizia que ambos tinham que morrer. Cadê o homem? Deixaram o homem ir? Deixaram o homem escapar? Queriam matar só a mulher? Então, provavelmente, quando Jesus pergunta quem dentre vocês estiver sem pecado, quem dentre vocês estiver sem intenção ruim no coração, atira a primeira pedra nela. Ninguém ali era uma testemunha fiel, porque eles tinham apanhado a mulher em adultério, mas ela não estava adulterando sozinha, e eles queriam que apenas ela fosse apedrejada. Jesus, o cumpridor da lei, não permite que isso aconteça. Então eu não creio que Jesus estava indo contra Moisés naquele momento, mas eu creio que ele estava indo contra os acusadores daquela mulher, que, pelo que vemos, estavam mais preocupados em tentar pegar Jesus do que em tentar cumprir a lei. Eles não estavam preocupados em cumprir a lei de Moisés, a lei de Deus. Estavam querendo pegar o Filho de Deus, em alguma palavra, e isso sempre se mostrou impossível, porque Jesus sempre respondia da maneira correta. Mas de qualquer maneira, irmãos, o que nós podemos ver aqui, ou começar a ver, é a seriedade de um relacionamento fora do casamento. Deuteronômio 22 e 22 já começa a mostrar o quão sério é um relacionamento fora do casamento. Mas é só o começo, essa é só a primeira lei. Em seguida nós temos a segunda lei, que é a lei para quem tivesse relação com a mulher desposada. Agora não mais casada, e sim desposada. Pastor, e o que é desposada? Desposada na Bíblia significa prometida a alguém. Seria hoje o noivado, digamos assim. Naquela época, irmãos, os casamentos, a maioria dos casamentos era arranjada. A maioria dos casamentos era arranjado entre os pais. Então muitas vezes era normal que uma menina nova ainda fosse prometida em casamento a outro rapaz. Quem escolhia eram os pais, muitas vezes, naquela cultura. E mesmo assim Deus mandava amar, né? Interessante, porque o amor é uma decisão. Então, era normal que muitas jovens ainda não fossem casadas, mas fossem prometidas. Era a futura esposa de fulano. É isso que significa desposada, comprometida, prometida a alguém. Então ela ainda não estava casada, mas estava prestes a casar. Ela já tinha futuro, ela já tinha um futuro marido. E o interessante é que o estado de uma mulher que estava desposada, ela era considerada quase como uma esposa.
não podia ter relações, não podia ter intimidade, mas até para terminar o noivado tinha que ter uma carta de divórcio, de tão sério que era o noivado naquela época, né? Hoje em dia parece que nem tanto. Então aqui Moisés fala de duas possibilidades em relação ao homem que tivesse relação com a mulher prometida, noiva, desposada. Primeiro, se o relacionamento fosse consensual, ou seja, tanto o homem queria quanto a mulher. Versos 23 e 24, perdão. Deuteronômio 22, versos 23 e 24. Se houver moça virgem, desposada, ou seja, prometida, e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Olha, não estava casado, mas já pertencia a ele. Assim, mais uma vez, eliminarás o mal do meio de ti. Nota o lugar onde isso acontece, irmãos. Aqui é dito que acontece na cidade. Se houver moça virgem desposada e um homem achar na cidade. Por que que enfatiza na cidade? Porque na cidade as pessoas moravam próximas umas das outras. A cidade era populosa, era muito habitada. Então, se uma mulher quisesse gritar porque o homem queria ter algo com ela, ela gritaria e alguém ouviria, sim ou não? Pessoas morando perto umas das outras, é claro que alguém ouviria. Então, se ela quisesse, ela poderia ter gritado e alguém poderia ter ouvido. No caso, o que aconteceu? Ela quis, ela consentiu com a relação. Então a relação foi consensual. Tanto ele quis como ela quis. Qual a punição? Os dois morrem. Por quê? Porque os dois quiseram. A mulher estava noiva, estava prometida, mesmo assim teve relação com alguém que não era fora do casamento, né? Mas havia uma outra possibilidade, que era quando não fosse consensual, quando ela não concordasse. Versos 25 a 27 falam sobre isso. Porém, se algum homem no campo achar mulher desposada, olha que muda o lugar, no campo, e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. A situação agora é outra, o local agora é outro, não é mais na cidade, é no campo. Subentende-se que a jovem gritou, e por não ter residências perto, ninguém ouviu. Quem é que morre nesse caso? Só o psicopata, né? Só o tarado é que morre. A mulher fica livre da morte. Por quê? Porque subentende-se que ela não queria, que ela tentou tirar e não conseguiu, ninguém a ajudou. Irmãos, tem uma lição muito importante aqui, mas eu vou deixar para o final, tá bom? Vamos então à terceira lei, que é a lei para quem tivesse relação com a mulher virgem. Versos 28 e 29. Se um homem achar moça virgem, que não está desposada, ela não está comprometida com ninguém, e a pegar e se deitar com ela, e forem apanhados, aqui dá a ideia de os dois consentirem, né? E forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida.
Eita Deus! Irmãos, existem duas diferenças aqui entre essa lei e as duas leis anteriores. Qual a diferença? Primeiro, essa mulher aqui, ela é virgem. O que significa virgem em Israel? Ela é uma mulher que está debaixo da autoridade do seu pai. Ela não tem marido e ela não tem noivo. Ela não está prometida a ninguém. É virgem, é uma jovem. Então essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que, por ela não ter compromisso, a punição para o homem que se deitar com ela não é a morte. Seria a morte em qual caso? O homem morreria em qual caso? Se ela tivesse dono, o que é adultério na palavra de Deus. A mulher que já tem marido ou prometido e se deita com outra pessoa, na Bíblia isso se chama adultério. Aqui ela não tem, por isso o homem se deitou com ela, não morre. Ah, pastor, então isso está incentivando os homens naquela época terem algo com mulheres jovens. Não, pelo contrário, ele não morreria, porém isso não significa que ele não sofreria as consequências. Aqui fala de duas. Primeiro, verso 29. Então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, mais de meio quilo de prata tinha que dar ao pai, e tinha uma consequência agora permanente até a morte. E uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Ou seja, teve algo com a moça, pois agora ela vai ser tua mulher até o resto da tua vida. Você vai ter que casar com ela, vocês vão ter que casar e ser marido e esposa até que a morte os separe. Irmãos, eu creio que o objetivo aqui é justamente prevenir que isso acontecesse. É justamente mostrar para o homem daquela época que o relacionamento com a jovem traria consequências para ele. E eu lembro que alguns anos atrás era exatamente isso que os pais obrigavam os filhos a fazer, né? O pai de uma menina que tivesse relação com um jovem, se ele descobrisse, o que ele fazia? Vão casar, especialmente se a mulher engravidasse, né? Vão casar os dois, quer nem saber, vai ter que assumir o relacionamento, né? Hoje as coisas estão mudando, mas naquela época era assim. E eu percebo, irmãos, que isso gerava um temor nos jovens. O jovem pensava duas vezes antes de ter algo com alguém, porque ele sabia que aquilo ia trazer consequências. Hoje o rapaz gera filho, some, não está nem aí, e o pato fica para quem? Muitas vezes para os avós, né? Os avós acabam cuidando da mãe, da criança e às vezes da própria criança. Então a Bíblia está ensinando aqui a prevenir. Relacionamento sexual é coisa séria, traz consequências. Pensa bem, o homem ia ter que permanecer com a menina. Ah, eu estou apaixonado por ela, eu quero ter algo com ela, algo físico. É, mas na Bíblia não pode. Não pode ter só o físico. O físico é um gomo da laranja. Não é a laranja toda, mas eu quero, estou com desejo. É como já que o Laércio pregou esses dias sobre Aminon, né? De Tamar. Se apaixonou pela própria irmã, pessoa errada. E aí gerou morte, né? Mas ele queria algo físico com ela. E quando teve o físico, enxotou a menina, né? Mandou para fora. Estou com nojo de você. Irmãos, é por isso que Deus diz. É por isso que aqui Deus criou essa lei. Teve algo físico? Pense bem, porque não é só o físico que você vai ter com ela, não. É agora conviver com ela pelo resto da sua vida. E é isso que o casamento leva em conta. Não apenas o físico, a convivência, as características, todas as coisas, né? Os jovens hoje só olham para o físico e aí muitas vezes se decepcionam. Amém? Para concluir, a última lei
Casa Pio está ligando aqui, né? A última lei era a lei para quem tivesse relação com a sua madrasta. Olha que coisa estranha, né? Mas eu lembro de pelo menos 2 casos em que isso aconteceu. Verso 30. Nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Irmãos, hoje é muito estranho pensar nessa possibilidade. Mas em Israel as famílias costumavam morar na mesma casa. Só ia acrescentando os cômodos, né? A família ia crescendo e os cômodos iam aumentando. Então, muitas vezes isso acabava acontecendo. E eu lembro de pelo menos 2 casos bíblicos em que filhos tiveram relação com a mulher de seu pai e as consequências não foram boas. O primeiro caso é de Rúben, o filho mais velho de Jacó. Nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 35, verso 22. Gênesis 35 e 22. Diz assim: E aconteceu que, habitando Israel é outro nome para Jacó, o nome que Deus deu para ele naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel soube. Eram 12 os filhos de Israel. Rúben possuiu Bila, que era uma concubina, serva de uma das suas esposas, e Israel soube. Interessante que quando Israel, antes de morrer, ele fala sobre os 12 filhos, e ele cita que Rúben fez isso, subiu ao leito de seu pai. Então aquilo ficou marcado na história do povo de Deus. O outro caso bíblico, em que um filho possui a mulher do seu próprio pai, é no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, olha o verso de número 1. 1 Coríntios 5 e 1. Geralmente se ouve que há entre vós, falando à igreja, Paulo escrevendo à igreja, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Paulo nem termina a frase, tão emocionado que ele fica. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. O irmão era da igreja, e dentro da igreja tinha um sujeito que teve a ousadia de fazer o que nem os descrentes estavam fazendo, que era possuir a mulher do seu próprio pai, ou seja, a sua madrasta. Agora, olha, irmãos, as atitudes diferentes que a igreja estava tomando e que Paulo acreditava que a igreja deveria tomar. Verso 2: E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, a vossa arrogância, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo ordena que tal sujeito seja excluído da igreja, seja excluído da comunhão, pelo menos subentende-se aqui, enquanto ele não se arrepender da imoralidade que praticou. Eita, é sério, e daqui, irmãos, nós podemos tirar algumas lições. Eu gostaria de encerrar compartilhando com vocês.
Primeira lição: Deus deseja que o sexo seja praticado de forma consensual. Ou seja, Deus deseja que o sexo seja praticado entre duas pessoas que estão dispostas a praticar. Nós vemos Deus aqui condenando o homem que quer forçar quem quer que seja a ter algo com ele. Isso porque, irmãos, não existe amor forçado. Não existe essa história de amor, não é minha, e se não for minha, não vai ser de ninguém. Irmãos, isso é anti-bíblico, isso é anti-amor. Não existe amor assim. Na verdade, nem o amor de Deus, para você ter uma ideia, é forçado. Há quem acredite que é, né? Os nossos irmãos calvinistas acreditam que Deus nos força a amá-lo, mas eu creio que não. Eu creio que Deus nos convida, Deus nos corteja. Ele diz: eis que estou à porta e arrombo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus nos convida, Jesus quer ter um relacionamento de amor com a sua noiva, desde que a sua noiva também queira. Então nem o amor de Deus é forçado, e o sexo também não pode ser. Felizmente já ouvi casos, inclusive entre cristãos, de homens que muitas vezes chegam a forçar, a violentar sua própria esposa. Isso não significa, irmãos, que não haja a obrigação sexual dentro do casamento. Existe. A Bíblia fala sobre isso, né? Tanto do homem para com a mulher, como da mulher para com o homem. Porém, isso não pode ser forçado, não pode ser à força. Existe o dever de ter intimidade? Sim, existe. É como um pastor muito famoso diz: Deus fica muito triste com quem faz sexo antes do casamento, mas ele fica mais triste ainda com quem não faz depois. É verdade, né? Quem faz antes, Deus não se agrada, mas quem casa depois não faz, Deus também não se agrada. Porém, não pode ser forçado, tem que ser consensual. O apóstolo Paulo vai dizer que os dois têm que entrar em acordo, em comum acordo. Amém? Então, não tente forçar ninguém a amar você, não tente forçar ninguém a querer nada com você. Lá em Cantares vai dizer: não acordeis, nem desperteis o amor até que este o queira. Então não force ninguém a nada, deixe querer, espere, né? Escolha esperar, vai dar certo, eu acho, né? Espere em Deus, que Deus não falha. Glória a Deus. Segunda lição: Deus deseja, e essa é ainda mais importante, Deus deseja que o sexo seja praticado dentro do casamento, de forma consensual, entre duas pessoas que aceitam. Mas onde Deus abençoa? Apenas e tão somente dentro do casamento. Dentro do casamento. Aqui nós vemos casos são citados e punidos de homens e mulheres que ousam ter relações com alguém fora do casamento. E na maioria dos casos isso gera morte. Em outro caso, isso gera casamento. Por quê? Porque o sexo é próprio do casamento. Ah, pastor, mas a cultura mudou, pastor. Não, mas os anos são outros. Mudou a cultura do mundo, porque a cultura de Deus permanece a mesma. Sexo somente entre o casal casado. Então, se você está tendo relações com alguém que não é o teu marido ou a tua esposa, case ou pare de se relacionar.
Simples assim. Pastor, mas eu não posso casar. Então para de se relacionar até que possa. Porque o sexo, ele é apropriado dentro do casamento. Eu sei que tudo isso é difícil para quem vem do mundo e para quem vive no mundo. A luta é grande, mas a graça de Deus é maior. Que Ele nos ajude a entender o seu plano para as nossas vidas e colocá-lo em prática. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por falar deste assunto na Tua palavra. Pai, pelas instruções que o Senhor nos dá, que possamos compreendê-las, que possamos entendê-las, Senhor, e mais ainda, que possamos ser obedientes a Ti, que possamos obedecer o Senhor nos princípios que o Senhor nos ensina, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Pai, abençoa a todos, aqueles que ainda não estão casados, Pai, a se guardarem. Talvez não fizeram isso daqui para trás. E obrigado pelo Teu perdão, Senhor, nas nossas vidas. Mas obrigado também pela Tua graça derramada sobre nós daqui para frente. Que possamos entender não o que o mundo quer, mas o que o Senhor quer de cada um de nós. Abençoa, Senhor, os que já estão casados. As lutas continuam. Senhor, os convites, as tentações continuam. Mas a Tua graça é maior do que tudo. Abençoa, Senhor, os que não estão casados e os que já estão casados, para que possamos Te agradar em todas as áreas, inclusive na área física. Pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.